Fala, meu povo! Começando mais um programa Qual Sua Melhor Versão? Hoje recebendo um cara que é compositor, é cantor, empresário, locutor e mais um cara de coisa. Clemilson Sampaio. Cara, é sempre um prazer receber você aqui com a gente. E cara, que monte de profissão é essa, hein? Boa noite, Erildo. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Deus deu a oportunidade da gente, através da voz, ingressar várias profissões na mesma, porque cantar, ser locutor, já é de uma mesma ramificação. A questão musical vem do meu pai. Meu pai é compositor, meu pai nunca foi cantor profissional, mas sempre gostou da música. Sempre gostou de fazer aquela barulhinha, né? Toca uma viola, toca um violão e sempre me levou, né, para as andanças da vida dele, com a viola debaixo do braço ou o violão, e eu aprendi desde cedo. Ó, que bacana! Ô Clemilson, hoje todo mundo sabe que você tem a sua web rádio, mas você também é cantor e é compositor e mais um cara de coisa. Mas qual que é o seu foco principal hoje, no momento? Erildo, hoje o meu foco principal é a web rádio. Eu ainda até falo com o pessoal que eu não parei de cantar ainda porque chama, né? Porque acho que tudo tem um início, um meio e uma hora até de parar. Isso vai acontecer e não vai demorar com relação à música. Mas, ao mesmo tempo, a surpresa da vida, ela dá algumas voltas e te leva para algumas oportunidades que você não esperava que acontecesse, de repente você está lá. Como daqui a pouquinho a gente vai falar da música nova, né? Que eu lancei até saindo muito da direção do que eu sempre fiz, que foi tocar forró, né? Então, lancei uma música mais na linha sertaneja, essa música tem me dado uma resposta boa. Então, se for para falar assim, qual a sua principal direção hoje, eu estou bem focado na web rádio. Teve algumas pessoas, várias pessoas mandaram mensagem quando postei que você estaria aqui, e o pessoal falando aqui, ó, eu adorava ir nos forró dele, era muito bom. Como é que é esse negócio desse forró, cara? Rapaz, a música, como eu havia te dito, através do meu pai, ela me convidou muito cedo. Em 1999. Olha, moço, você não tá muito novo não, tô achando que esse não tá novinho. Novo? Quem dera eu. Você tá beirando os 30 já, viu? 30? 43. Ó. Então, mas com muita andança e muita experiência. Eu cheguei pra música muito cedo. Em 99 eu comecei a já interessar, né? Aquela coisa do destino mesmo, da direção. Eu era agente de saúde. Você tem uma ideia. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde aqui da cidade na década de 90. Ah, você foi secretário de saúde em Campelina, né? Não, eu fui agente de saúde. Você era agente de saúde. Aliás, a primeira remessa de agente de saúde que teve em Capelinha, vamos falar assim, quando surgiu o projeto, eu estive naquela primeira turma, que era, né, o pessoal que fazia visita a pessoa que estava mais necessitada, uma visita, uma consulta em casa e tal. Naquele momento, o posto de saúde era no Piedade, na Carlota Senna. E o que foi tecladista do Dimas por muito tempo, né? Antes de tocar com o Dimas, o Chuchu, que todo mundo conhece, ele tocava comigo. E foi através do Silvano que eu entrei na música. A gente estava no posto de saúde, pertinho da onde ele morava, e todo dia eu ouvia um barulho de teclado. Tocando, eu falava, um dia eu vou ali ver quem é. E o que tá esse barulho todo dia, mas não cantava, era só o teclado. Só o tecladinho lá. Mas eu fui descobrir. Né? Aí, curiosamente, eu saí do posto umas 2 vezes e fui lá, no horário de almoço. E um dia eu cheguei da janela, tô vendo ele ensaiando com outro rapaz, de lá não dava pra ouvir a voz. O Dimas, no caso? Não, era uma outra turma, era a turma da época que eu entrei, que era Agitos do Forró. Agitos do Forró. Isso da década, muita gente das antigas aí lembra. Eu já ouvi falar desse negócio já. Aí o que acontece? Nessa curiosidade, um dia eu cheguei, aí, cordialmente, né, a mãe dele falou, entra pra dentro, você sempre vem, fica aí, né, cumpre o horário do almoço do posto, ao invés de ir para casa, eu ia para lá. Aí um dia ela chamou para entrar para dentro, eu entrei, e o Silvano falou assim, canta uma música aí. Canta aí, rapaz. Canta uma música aí, moço. Dá para ver que você gosta, que você sempre vem. Como é que é esse negócio? Como é que funciona hoje? Erildo, aliás, quando eu saí de casa, eu já saí com isso no pensamento, o agradecimento. Acho que você tem uma noção do quanto o comércio de Capelinha abraça os projetos. Sim. Eu acho que eu não estou exagerando, é uma das cidades aqui do nosso interior que mais investe em publicidade. E tem espaço para todo mundo, ele fica bobo, sabe? É TV, várias rádios, Campanha deve ter 4 ou 5 rádios aí, semanas web rádios, tem Sim. TV e tudo mais, todo mundo tem o seu patrocinador, todo mundo tem o seu público que acompanha ele, então eu acho que é um negócio muito bacana, né? Justamente é o que eu ia dizer, é digno de agradecimento.
Você, empresário, que abraça o projeto do Herildo, o projeto do Clemil Sampaio através da CSA Estúdio Web Rádio e demais que a gente tem aqui, que tem um pessoal que é visionário. Ele vê que mesmo que talvez, mas não tem aquela audiência, mas tem a marca. Qualquer pouco ou qualquer tanto que você é visto, você vai ser lembrado. E nós temos aqui, eu costumo brincar aqui o seguinte, se você andar aqui e fazer uma pesquisa na cidade, você falar, qual a loja de celular que você conhece? De bate-pronto alguém vai responder uma. Qual supermercado que você conhece? De bate-pronto alguém vai responder. Isso é por quê? Por causa da publicidade. Aquele cara que sabe que é a alma do negócio. Então, hoje, nós temos a opção do Radiosnet, do Radioscast, do Rádios Brasil, Rádio.com, nós estamos no SkyTunes, nós estamos na Alexa e também através do www.csaestudiowebradio.com.br e também o aplicativo tanto para Android quanto para iOS. E qual o conteúdo que o pessoal acha lá? Entrou lá na web rede, o que vai encontrar de conteúdo lá? Nós temos uma programação 24 horas. Tem 2 programas aqui da cidade e uma programação mista que faz a grade virar, né? Por exemplo, eu entro 8 da manhã e vou até 1 da tarde. O meu irmão entra 1 da tarde e vai até 4 da tarde. Aí vem as programações, aquela escala toda. Uma rádio muito... para ser web rádio, eu acho que eu dei até uma sorte, que eu falei muito, inclusive com as pessoas que abraçaram esse projeto. Eu jamais imaginava que chegaria a aceitação rápida que chegou, porque hoje, mesmo a rádio, ela sendo uma rádio local, uma rádio FM, quem está fora só tem como ouvir pelo aplicativo. Então, se, por exemplo, tem as rádios locais, se você passou de uma determinada, um raio de quilometragem, você não vai conseguir mais. Vai ouvir pela internet. Então, hoje, não é uma briga pela audiência, mas hoje esse espaço da audiência, ele alcança qualquer lugar. Sim, não, mas um detalhe hoje, Clemilson, do virtual, o que acontece? O meu telefone não tem rádio FM, eu acredito que o seu não tenha. Hoje em dia, os novos telefones já não tem mais rádio FM, tudo gera web, você já é vai automático, ter que baixar tudo gera internet. Né? Então, as televisões novas também é a mesma coisa, tá bem? Hoje em dia, até os canais dela já é tudo via internet. Então, automaticamente, você começou no futuro, há alguns anos atrás, e hoje você está no seu auge por causa disso. E se eu te falar que a frase que eu mais ouvi foi, você tá doido? Você tá doido? Você tá ficando doido? Moço, você vai investir nisso, isso não vai dar retorno. Eu falei, calma, a internet já é uma realidade. Daí a pouco, tanto que você pode tirar pela atualidade, que a televisão aberta, ela perdeu um espaço, a televisão aberta, nós estamos falando de TV. Olha o espaço que a televisão aberta perdeu para os streaming. Perdeu para o material que é visto pelo telefone. Justamente. E na própria televisão também, que já deu o passo do futuro, que ela ser smart, que ela ser um telefone, né? Dentro da televisão, e que hoje praticamente eu te falo a verdade, lá em casa é raridade eu ligar a televisão num canal. Desses canais que a gente fala gratuitos, né? Não é porque eu tenho a condição, não, porque hoje tem muito recurso para você acompanhar uma TV. Nós estamos aqui agora, sim, justamente. O cara pode estar onde for, ele acessou no telefone. Justamente, o que acontece? Que a gente tem a notícia, eu vejo que a web rádio, você tem também um site também para a pessoa acompanhar também. Em tempo real. Que a pessoa talvez acessa mais do que até ouve a própria rádio, que ele cai na hora, opa, o que é isso aqui? Opa, já clica para ver o que aconteceu. Até brinco que é um produto um pouco triste hoje você falar de notícia, que parece que quanto mais grave a notícia é, mais ela mais longe ela vai. O produto mais vendido hoje é a notícia polêmica, é a notícia triste na grande maioria das vezes. Haja visto, por exemplo, que hoje o burburinho do dia hoje é possível atentado com o presidente da República, etc. e tal, e tantas outras coisas. Você vai falar de guerra lá no Hamas, no Líbano, lá, né, no Israel, tal. Normalmente o sadio hoje ele é um pouquinho mais complicado de você vender. Sim. Mas quando você falou assim, qual é o ramo, qual que é a direção da rádio? Se você pensar num conteúdo, é música e notícia. Música e notícia. Música e notícia. Uma informação. Justamente na entrada eu ia agradecer os patrocinadores, mas agradecer principalmente quem mantém funcionando, que é dando audiência. O site chegou passou de 2 milhões de acessos. É muita coisa. Então eu jamais imaginaria isso. Quando eu cheguei em 5 mil acessos, eu soltei fogos, como diz, né? Virtualmente falando. Hoje chegou a 2 milhões. E você não tem dimensão.
eu estava deitado na cama anteontem, me ligou um senhor lá de Frutal, aqui, Frutal. né, aqui em Minas Gerais, mas lá em Frutal. E ele falando comigo, você sabe quem está falando? Eu falei, senhor, te confesso que não. Mas ó, eu te ouço todo dia de manhã. E através dele tem várias pessoas que vão surpreendendo a gente no dia a dia. Sim, não, isso acontece muito, até com a gente tem hora, a gente chega em algum local, o povo até tem que perdoar a gente, aí o povo fica assim, caraca, velho, vamos tirar uma foto aqui e tal, ô, como é que você tá e tal, você não lembra nem o nome da pessoa, entendeu? Fala assim, ô, top, é bom demais a conta, esse cara é bom demais. Clemilson, você também tem gravadora também, não tem? Quem é que tá querendo gravar música ou não? Como é que funciona esse negócio? Eu brinco o seguinte, a gente tem uma gaiolinha de prender uns passarinhos lá pra cantar de vez em quando. Você prende esse passarinho pra cantar? Aí os meninos que... Porque o meu foco é aquela turma que tem um poder aquisitivo um pouco menor. Porque eu, por exemplo, não gravo banda. Eu não pego banda para gravar. Eu tenho parceria com o estúdio de São Paulo, que inclusive, né, a gente produziu essa música nova minha. Quando a pessoa quer uma coisa mais, né, um instrumental mais sertanejo, de uma coisa mais encorpada, eu direciono, né, eu terceirizo esse trabalho. Agora, quando é da mesma linha que é um forró, uma coisa mais, vamos dizer assim, mecânico, né, que é o forró do teclado, a gente faz. Eu já gravo, há muito tempo gravei, graças a Deus, muita gente aqui da nossa região. Ó, que bacana. E qual que você lembra aí que você fala assim, não, esse que eu gravei com ele hoje estourou? Um dos caras que gravou comigo, que inclusive essa semana, merecidamente, nós, né, vimos falar do Guilherme Silva dentro da cozinha da casa dele. O Guilherme Silva, você gravou com ele? Não, eu gravei o Sebastian. Ah, né? o Sebastian, que top, que tá véio. essa semana, ficou no holofote, justo pelo fato do Guilherme ter vindo e mostrar-se fã do Sebastian. O Sebastian foi um dos que eu gravei, né, que me deu uma visibilidade para o estúdio. Não, e o Sebastian, hoje ele é um cantor aqui na nossa região que eu acho que tem que entrar para a parte da história de Capelinha. Sim, é um patrimônio nosso. Ele é um patrimônio que a gente tem que aqui abraçar. E tem um problema que, né, santo de casa não faz milagre. Né? Isso é um problema que eu acho que todos nós de Capelinha temos que começar a olhar melhor para os nossos talentos. Não só um cantor, como em todas as áreas. A gente tem mais que olhar o povo daqui e valorizar mais, principalmente quem estiver começando, né, Clemilson? Isso aí eu não tenho a menor dúvida, Erildo, porque na época que eu comecei, quando a gente brinca assim, nossa, mas você já não está mais novo, não. Mas acho que o grande barato que eu tenho para contar de história é o seguinte, é porque eu saí de uma época que era extremamente difícil de gravar. Você conseguir gravar uma fita na época... Era difícil. Era difícil gravar uma fita. Ó, pra você ver. Parece muito tempo, mas não. É porque o progresso ele veio tão rápido, a tecnologia ela mudou tão drasticamente, tanto que saiu da fita passou para o MD, do MD passou para o CD, e do CD hoje está no pendrive e praticamente não tem mais que o pessoal... Já tá ficando online agora. Porque agora o negócio é escutar as músicas nos streams, streams, né, nos aplicativos. Então veja que não é uma, vamos dizer assim, uns longos anos, mas são anos significativos que Deus me deu essa permissão de ver essa migração do tempo muito rápido. E naquele tempo, hoje o cara, se ele quiser, ele grava em casa. Ele compra um computador, ele compra um microfone e uma placa de áudio, ele grava em casa. Ele talvez não vai ter aquela malícia, né, que o tempo vai dar para ele, do ouvido, de fazer uma mixagem bacana, de entregar um som bacana, mas hoje já pode fazer até em casa, se ele quiser. Ô Clemilson, e como que você vê o avanço da tecnologia? Nos últimos 25 anos, ela avançou de algo esplêndido. De mais de 1000 anos, quase 2000 anos, ela não avançou que ela avançou nos últimos 25. Como que você vê isso, cara? Eu vejo com muito bom olho para uma parte, mas também com uma grande preocupação por outra. Hoje, inclusive, eu quero até agradecer à Polícia Militar de Capelinha, que eu tenho através do Tenente Rony, né? Que vai estar com a gente semana que vem. Vai ter aqui, então eu estarei assistindo com certeza. Não só a CSA Studio, mas demais mídias que fazem a transmissão, né, em que o Tenente grava as ocorrências e disponibiliza para as mídias. Se você pegar o número de golpes que tem hoje, é assustador. É muito, é uma barbaridade. Cria-se uma ferramenta tecnológica para surpreender e nos dar coisas muito benéficas, mas ao mesmo tempo também o lado ruim da vida usa para ruim. Aqui em Capelinha, e o que me preocupa é o seguinte, que praticamente todo dia em que tem essas ocorrências, é raridade não ter golpe do WhatsApp,
golpe da falsa compra. Agora já tem até da questão que você comprou, não sei o que, não sei na onde, para retirar, e as pessoas ainda não estão tendo essa malícia de que não é tudo que você pode acreditar. Hoje o cara anuncia um carro vendendo, você anunciar um produto hoje, você está correndo um risco. Porque o bandido está clonando o seu anúncio e vendendo como se fosse você. Entendeu? Há poucos dias atrás, a gente noticiou lá através do tenente, R$ 137 mil que uma pessoa aqui da nossa região tomou de prejuízo na compra de um veículo. Entendeu? Então, eu vejo a tecnologia, para isso que a gente está falando, que foi muito rápido, muita coisa, muito rápido. Mas em contrapartida também, tem o lado ruim também, ela acompanha a tecnologia. Hoje, infelizmente, se você pegar o número de... E outra coisa também que é assustador, que é a inteligência artificial. Sim. É assustador. O que você vê de anúncios em que tem o rosto de tanta gente famosa anunciando coisas que você fala, para quem acompanha com mais frequência, você sabe que aquilo ali é uma mentira. Justamente. Mas com uma pessoa menos avisada, ele cai. E eu, Clemil, até a gente sabe que você faz muita vinheta também pro pessoal que tem loja e tudo mais. Sim. E com a inteligência artificial, você não acha que isso aí vai prejudicar a gente que é do meio da comunicação, não? Principalmente você que é locutor? Eu acho que eu vou te contar uma experiência muito recente, que foi a política desse ano, que foi o período eleitoral desse ano. Graças a Deus. Mas para os próximos 4 anos eu tenho certeza que vai ser bem mais significante para quem está na área. Eu fiz, acho que uma média de uns 30 jingles nessa campanha, que até superou a campanha passada. A diferença é que essa campanha eu fiz mais aqui, mais perto, e na outra eu trabalhei até para outros lugares um pouco mais longe. Mas que vai entrar onde a gente está falando. O pessoal está fazendo música com inteligência artificial. O que tinha de jingle com inteligência artificial foi um negócio assustador. Que era até proibido, né? Que era até proibido. Mas também é aquela coisa, a primeira coisa que todo mundo procura é o quê? É o orçamento. Justo. Né? É o que é o mais barato. Tinha jingle de uma faixa de 80 a 130 reais. Então é desleal. É uma disputa muito desleal. Mas ela existe. E a tendência é cada vez mais isso acontecer. Justo. Se você pegar que antes da inteligência artificial, já tinha um outro agravante para quem trabalha com a voz. Os bancos de voz, que são excelentes. Sim. Mas os preços são muito aquém do que um locutor precisa para fazer, para viver. Mas é o que eu estou dizendo para você. A minha reta, ela já está um pouco para caminhar para a linha de chegada. De ver que tem tempo para tudo. Ainda acho que fica aí com a permissão de Deus, um pouco mais no rádio. Até partir para essa direção de ter a minha própria web rádio, para justamente ter esse jogo de cintura de trabalhar da maneira que eu acho que é o que eu posso entregar. Tem esperança ainda de um dia talvez voltar para um FM? Sim. Porque quem gosta não vai parar cedo. Mas eu confesso para você que eu já esperava, sem menor sombra de dúvidas, que a inteligência artificial viria prejudicar. Você já foi do FM? Já fui do FM. Só que no comunitário, sim, ou no normal? Aqui em Capelinha tinha uma rádio que chamava Geração FM. Sim, eu lembro de Geração. Na década de 2000. Do Wilton. França. O Wilton, o Francis Mares, a Eliane, o Daniel Campos, o meu irmão, inclusive, o Cleiton, meu irmão. Nós tínhamos o Marcelo Neto. Tinha um corpo ali que naquela década a gente batia de frente com a audiência na cidade com Aranãs. Por ser uma rádio comunitária, o alcance é bem limitado. Que inclusive essa rádio hoje, acho que é a Rádio Onda, se eu não estiver enganado. Nova Onda. 87, a Nova FM, isso, que é do Estrela. Exatamente. Então, eu trabalhei no FM nessa rádio. Quase 10 anos. E hoje você tem projeto de voltar a ter uma torre no FM ou você não tem interesse? Que isso aí é muita burocracia. A gente sabe que, gente, é muito difícil, depende de política, queira ou não, depende muito de política, mas não é impossível, né? Eu, assim, convites para trabalhar em outras rádios de fora, eu já tive. Inclusive é pertinho aqui, Setubinha, Aricanduva. Mas, vamos dizer assim, que a logística, para mim, naquele momento, não dava. A sua rádio, para você transformar ela em FM, não. A CSA, não? Não, até porque é justamente isso que você está falando. Além de muito burocrático, é muito caro. Sim, não, mas o que acontece? Igual todo mundo sabe, você abraçou
e venceu a última eleição junto com o Jonas. Foi uma vitória ali conjunta, usou sua voz, abraçou literalmente. Ou seja, você tem hoje... Eu estava esperando mais ou menos você perguntar você isso. tem hoje a direita, né? Vamos colocar aí, a União é de direita. A direita tem a maioria dos deputados hoje. Né? Tem uma força política gigante, tem Senado e tudo mais, tem lá o próprio Cleitinho no Senado, tem o Nicolas, que é o deputado mais votado, dentre outros. A direita é muito forte hoje no cenário nacional. Você não acha que com isso aí, e talvez aí, se correr um pouquinho atrás, você não consiga chegar nesse... Se fosse uns 10 anos atrás, talvez sim. Hoje é difícil? Hoje eu acho difícil. As pessoas têm que entender o seguinte. Isso aí eu vou fazer questão de deixar registrado, porque isso aqui é um registro para a vida. Sim. Um dia que, né, a gente não tiver mais nesse plano, as pessoas de umas gerações superiores vão ver isso aqui. As pessoas têm que entender que quando você entra numa disputa eleitoral, como a gente presta serviço, sim, você primeiro compra um projeto. Justamente. Muito, porque tem muitas pessoas que pensam assim, e porque eu sou daquele que quando entra, eu entro mesmo. Sim, tanto que quem você entrar aí no meu Instagram, no meu Facebook, vai ver que as últimas publicações são todas referentes ao período eleitoral. Inclusive eu estou fazendo uma enxugada, né, para a rede não ficar tão poluída, né, entre aspas. Mas eu acho que é um vínculo, Eurildo, que eu acho que ele tem que partir hoje, Capelinha, ela teria que partir de alguém querer fazer isso, entendeu? Ah, mas o Clemils está há muitos anos, mexe muito, mas eu acho assim que para a altura que está, eu gostaria muito de ser convidado para um projeto. Inclusive, até acho que aqui Capelinha tem um projeto muito bem adiantado, que eu não sei como vai funcionar a partir de janeiro do ano que vem, mas aqui tem a Rádio Câmara. Sim. A Rádio Câmara, a exemplo, ela pode ser uma rádio que a futuro venha ter um corpo com os seus locutores, com uma programação, claro que não pode ter publicidade, mas ela pode, lá em Tamarandi, por exemplo, se eu não estiver enganado, que foi um dia atrás, eu estava até vendo, curiosamente, uma rádio que é da Câmara lá, uma programação muito bacana. Na verdade, a rádio de Capelinha, a Rádio Câmara, ela tem até o canal da TV Câmara também, que, se eu não me engano, tem também programação. Então, mas o que aconteceu, pelo que eu entendi, é porque isso outorga autorização, saiu agora recentemente, para poder realmente funcionar, de poder fazer essas... Né? Sim, inclusive, eu fiquei sabendo que aqui em Capelinha eles vão até pôr o sinal digital via antena da TV Câmara. Então, quer dizer, nós temos projetos muito bem avançados e que vai depender muito de quê? De quem for o próximo presidente da Câmara, de querer, né, fazer acontecer. Porque tem umas coisas, Eurildo, que no cenário dessa vida da gente aqui, principalmente, eu não sei se é a nível só de Brasil, mas que a gente não entende. Como que você libera, né, dá autorização para uma rádio funcionar, ela sendo da cidade? Isso é só um pensamento meu, tá, gente? Talvez é uma doideira da minha cabeça. Sim. Mas imagine você se uma Rádio Câmara pudesse ter publicidade com número de pessoas que apoiam da forma como tem aqui e transformar-se esses recursos que entrassem em filantropia. Justamente. Não seria muito mais interessante do que falar, não, a rádio só pode ter uma direção só para o que interessa da Câmara. Sim. Acho que sim, tem. Eu, de vez em quando eu ouço. Estou no carro, meu carro fica mais, porque eu gosto de ver a questão, por exemplo, estava aprovando projeto, votando projeto, eu gosto de acompanhar essas coisas. Mas o que acontece? Tem algumas liberdades, entre aspas, que dão, mas que limita depois. Eu acho que isso seria um ganho para todas as cidades do Brasil inteiro. Uma rádio que é a Rádio Câmara, ela poder reportar o que é de interesse da Câmara, mas ela poder tirar dali um recurso e devolver esse recurso para a sociedade. Você não acha que seria um negócio fora da curva? Concordo. Não é porque de vez em quando a gente vê no cenário nosso aqui coisas tão pequenas que carecem às vezes de um poder público para resolver, e às vezes estão uma demanda e tal, e eu acho que tudo que vem para somar era de bom grado. Mas... Não, eu concordo com você. Então, só para arrematar a pergunta sobre a rádio, eu partindo de mim sozinho para correr atrás de uma FM, não. Acho muito difícil. É difícil. Mesmo que tenha todo esse respaldo que você está falando. A gente tem que pensar que é o seguinte, é uma primeira eleição, é uma nova ideia que está chegando, que a gente não sabe ainda como é que vai funcionar. Né? A nossa esperança é qual? É de que tudo aquilo que inclusive eu fui testemunha e ajudei a reportar, que são as melhorias que foram apresentadas nos programas que eu também apresentei, que elas virem realidade, porque a cidade realmente está precisando delas.
E ô Clemilson, qual foi o principal motivo que você falou assim, não, eu vou apoiar o Jonas Barreira, eu vou abraçar esse negócio aqui? Qual foi o que realmente te tocou ali? As pessoas vão ter uma dimensão do seguinte, eu brinco muito, brinco entre aspas, com as pessoas que é mais chegado da gente. Eu não tenho, vou usar a palavra bem tranquila, eu não tenho amarração política com ninguém. A amarração que eu digo para você é o seguinte, eu em vários pleitos eleitorais, eu tive mudanças. Em um eu tive com um, em outro eu tive com outro, em outro eu tive com outro e nessa eu tive com outro. Justamente por aquilo que eu falei no início. A ideia que foi apresentada, de todos os 4, eu conversei com 3. Conversei com 3 dos 4 que foram para a disputa eleitoral. E aí, a ideia que me chamou a atenção, e até acho que dentro do que a gente acredita que estava precisando, que é realmente uma mudança, um olhar um pouco mais empresarial para poder, né, ter uma linha administrativa que possa sanar algumas coisas que a gente vê aqui que parece que são problemas sem solução, Certo. né? Que a gente acredita que com toda a experiência, com o sucesso que foi apresentado na vida pessoal, que nós reportamos isso ao decorrer, né, desses dias de campanha, foi isso que me fez. Eu olhei, o Wilson eu já conheço de um tempo mais longo, o Jonas eu vi conhecer dentro da campanha assim de pessoalmente, mas ganhou pelo principal, pelo projeto, né, e principal pelo que é a pessoa dele. E o que a gente torce é que o sucesso empresarial é fácil fazer a mesma coisa que ele fez na vida pessoal, sucesso pessoal? Não acredito que seja, porque são 2 mundos um pouco diferentes um do outro. Mas não significa que a experiência que ele tem dessa parte do sucesso empresarial não possa se tornar sucesso também na questão de administrar a Prefeitura de Capelinha. Então, o meu ponto principal, uma coisa também que eu quero deixar muito claro, quando eu sento para conversar, você é um candidato, sento para conversar, eu falo, qual é a sua ideia? O que você vai apresentar? O que nós vamos apresentar se a gente estiver junto? É isso e aquilo outro. Tem a parte Clemilson Sampaio, eleitor, e tem a parte Clemilson Sampaio, prestador de serviço. Eu coloco à disposição, igual eu coloquei, estúdio, minha voz. Isso também vamos dizer assim, é a minha moeda de troca. Se você acredita no meu trabalho, teve eleição aqui que ninguém ouviu minha voz, que ninguém me viu em cima do palanque, mas eu estava junto. E até, às vezes, por um poder econômico, na ocasião, muito menor do que outras campanhas que eu trabalhei. Então, essa escolha, ela é uma escolha fácil, quando você tem um pouco do conhecimento do dia a dia da cidade. Você entra no grupo, às vezes, desses grupos de WhatsApp, você vê gente que não mora aqui, e fala com uma propriedade como se morasse aqui, mas não vive o dia a dia. Uma coisa é eu ser de Capelinha e tá morando igual eu morei em Nova Serrana por 2 vezes, uma eu fiquei 1 ano e pouco e da última vez agora fiquei mais de 2 anos. E não tem nada a ver com... eu sou meio assim, sabe, eu gosto da ideia da mudança. Correto. Eu gosto de mudar. Se eu começar a me sentir incomodado de estar num lugar, que ali eu falo, mas já está aqui, já deu o que tinha que dar. Deixa eu dar uma volta para ver o que vai dar. E eu só vim embora de Nova Serrana muito em virtude de que hoje a minha mãe, por exemplo, minha mãe tem mais de 60 anos, tem 65 anos. Eu falei, já está na hora, né, de cuidar dela, de voltar, de estar perto da minha família. Que fez, com pouco tempo eu tive que voltar. Talvez eu não voltaria, né, agora, voltaria para frente, por consequência de saúde de mãe, eu tive que vir. Mas eu acho que é tudo aquilo que eu te falei, é uma providência de Deus. Eu vim logo após a minha eleição, fiz a escolha que eu achei que fosse pertinente, não só para o meu benefício próprio, mas por um denominador comum, que é a cidade de Capelinha, e, né, as nossas comunidades aqui, da zona rural. Eu acho que fiz uma escolha até aqui de uma esperança. Sim. De um acerto. Ô Clemilson, e você, a partir do ano que vem, você vai ter algum cargo, vai ter algo dentro da prefeitura, vai estar ajudando a administração lá dentro, ou não, vai estar lá só sendo ouvido mesmo fora mesmo? Olha, ou tem alguma conversa de você estar lá dentro também, ajudando de alguma forma? Eu fui perguntado por uma pessoa muito chegada meu, que falou, mas se te convidar? Eu falei, primeiro é o seguinte, o que seria?
né? Eu acho que não tem, assim, um pouco Comunicação, até um exemplo. um nexo. Eu acho que não tem um nexo. Tinha que ser uma coisa dentro da parte cultural, que é o que a gente desempenha há muitos anos, ou dentro da comunicação. Mas vejo pessoas mais preparadas e capacitadas do que eu para assumir esses postos. Ó, que Entendeu? bacana, que reconhecimento E é tudo, hein? Parabéns. E quando eu entrei deixando muito claro que a minha preocupação, vamos dizer assim, que a minha moeda de troca não tinha nada a ver com o cargo. Se me convidar, é lógico que eu vou ficar muito lisonjeado e vou analisar. Mas não tem um projeto, eu duvido que você hoje largaria o projeto que você tem aqui por uma ideia que não fosse superior ao que Justo. você almeja. Eu assim, pela estrada da vida que eu tenho, eu não sei se eu aceitaria trabalhar em uma coisa fixa justo por essa linha, por esse punho de gostar de fazer para si próprio, de ter o domínio, de eu poder correr atrás, de eu poder fazer do meu jeito. Por isso que eu falo que se uma rádio hoje me chamasse para trabalhar, eu iria por isso, porque eu estaria dentro de um campo que eu gosto e não precisaria largar a minha. Mas falar assim, você tem que vir, mas você tem que largar a sua, talvez eu não iria. Justamente. E como que foi pra você dividir palco lá nas locuções, lá com Jailson Pereira, que é um cara consolidado, é um cara que eu admiro, sou fã do Jailson Pereira, cara diferenciado. Topo com ele num monte de evento aí, nesse interiorzão nosso todo aqui, sempre um cara pra cima, tanto ele quanto o Cleuber, né? Mas você dividiu muito palco lá, foi com o Jailson. Eu tive em uma campanha com o Rogério, dispensa comentários sobre questão profissional, e essa com o Jailson. Acho assim que teve momentos assim que eu fiquei até um pouco assim, até acanhado, porque diante de um profissional da envergadura dele, e de ter, né, eu sempre falo isso, lá dentro do meu programa até, gente, o meu projeto não é para comparar com a Aranãs, por exemplo, não. Não tem nem comparação. A Aranãs é a Aranãs porque teve todo um processo para chegar no tamanho que é, merecidamente. É uma referência no Vale do Jequitinhonha pelo serviço bem prestado. E dentro desse pacote entra o quê? Os profissionais estão ali dentro. Muita pessoa pergunta, mas por que o Aranãs não te chama? Mas eu falo, gente, toda empresa ela tem uma linha de escolha, de perfis, né? Por exemplo, você vai trazer para trabalhar aqui no seu canal, na sua televisão aqui, que combina com o perfil, que combina com o estilo. Talvez me sinto menos capaz do que qualquer um, não. Até porque eu tenho mais de 18 anos de rádio. Mas diante dos profissionais que estão lá, eu seria um jogador no banco de reserva sem a menor preocupação, porque Tranquilo. Eu sei que tem gente mais talentosa com muito mais bagagem do que eu. E vivi e vivo o mesmo que eles fazem. Eu faço locução de palco também, já fiz. Eu falo que sou mais animador do que locutor em cima de um palco. Tanto que a parte mais, né, a parte, vamos dizer assim, de mais sabedoria, de mais entendimento de falar de muita coisa, eu deixava com o Jailson. A parte de vamos animar, deixava mais comigo. Então, foi uma soma que eu até agradeci, nós fizemos esse auto-agradecimento em palco, desse reconhecimento com o trabalho. Então, para mim, tanto o Jailson, quanto o Rogério, quanto o Cleuber, quanto o Aldair, o Itamar, para mim, todos foram escolhidos a dedos pela capacidade. Talvez acho que o Itamar não está mais, mas aqueles que estão lá por merecimento e principalmente por competência. Que bacana, velho, que bacana. E cantor, nós falamos agora de locução, falando da web rádio, agora a questão da música. O pessoal mandou um monte de mensagem pra mim falando do forró. Cara, e aí? Se alguém quiser o forrozinho, ainda sai o show? Como é que funciona? Ainda estou tocando de forma bem mais moderada, isso propositalmente, né, porque mas com o Jonas Barreira, pro Capeliense 2025, vai ter lá Clemilson Sampaio no domingo, aposto qualquer um. A gente tá, como se diz assim, a gente tá na chuva molhada, né? Se chamar, eu vou estar à disposição, assim como qualquer outra pessoa que queira contratar. Mas eu acho que o que aconteceu, ele deu uma coisa até natural. Como eu fui embora e fiquei praticamente 2 anos, é um natural de uma luz que dá uma ofuscada aqui para a região. O que não é visto não é lembrado. Eu não estava aqui, então ninguém, mas estava lá fazendo os barulhinhos lá.
né? Continuando a vida normal lá. E aí quando você vem que dá até você retomar de novo é um ciclo, que eu acho que é tudo preparação de Deus. Essa campanha, ela veio, tanto que o primeiro show, né, de praticamente volta minha, show aberto mesmo, que foi justamente na Vitória do Jonas, que eu tinha feito, mas eu tinha feito outros eventos, mais eventos fechados, inclusive com o pessoal do hospital, fiz com algumas, essas comemorações internas de empresa, que faz, né, o pessoal chama ali para confraternização, isso aí eu fiz. Mas os eventos mais abertos, eu acho até natural que deu assim espaço para quem está aí, está mais visível no momento. Você está vendo aí as mensagens? Eu abri aqui para poder ver aqui. Eu sou curioso, porque tem uns amigos meus que ficam falando, que hora que é lá que eu vou ver. Sim, vamos abrir já para a gente bater um papo. Mas tudo bem. Com esse pessoal lá, eu vi que o Cleiton mandou um caminhão de mensagem lá. É o Cleiton Reis. Vaz. A gente continuando aqui. Então, se a pessoa quiser te chamar, então, para show... Ainda estamos à disposição. À disposição. Que bacana, e não precisa nem fazer força para divulgar. E essa forró mesmo, como é que é? Ainda sim. E você lançou a música, você teve que tocar ela ao vivo, que você acabou que você não conseguiu mandar o vídeo pra gente passar aqui, o pessoal de casa acompanhar. Eu vou até postar meus stories também no Instagram pro pessoal acompanhar lá. Quero até agradecer o pessoal que tá no nosso Instagram lá, mais de 205 mil visualizações nos últimos 30 dias. Eu quero ouvir agora aquele trechinho daquela música nova, viu? E sem instrumento nenhum, né? Primeiro não, isso aí é tranquilo. Primeiro eu quero agradecer, porque quando eu falei dos meninos da rádio aqui, é até um estalo pra gente, sabe? Tem umas coisas que é um estalo que fala, rapaz, eu devia ter feito antes. Essa música, nos últimos 10 dias que eu lancei, eu já tive a grata surpresa de receber vários vídeos da Aranãs tocando a música. Que bacana. Vários amigos meus. Eu estou aqui trabalhando aqui, ouvindo aqui, passou sua música agora e manda para mim o vídeo, sabe? E eu faço questão de postar lá no status do meu WhatsApp. Então agradecer o pessoal da Aranãs por abraçar essa. Não é uma nova ideia, tá, gente? Porque tem gente que pensou que eu mudei pro sertanejo. Não. É porque a vida musical minha, ela foi muito marcada por composições. Eu tenho mais de 50 músicas gravadas que são letras minhas. E nesse meio tempo, 2 músicas, essa inédita e uma que eu já gravei, vão sofrer essa mudança drástica que foi essa que você acabou de falar, que inclusive está nas redes sociais, Um Passo Atrás, está no YouTube, está no Instagram. Quero até agradecer também o pessoal lá no Instagram, ela está com 14 mil views lá no Reels, com acho que 10, 12, 15 dias, não sei. Então é uma surpresa agradável pra gente, é um estalo de uma coisa que eu penso, por que eu não fiz antes? Mas eu acho que tudo é no tempo certo, na hora certa. Deus. Essa música eu escrevi e tem aquele aperto antes que você pergunta, mas por que você escreveu essa música? O compositor ele não vive só a sua história. Justamente. Ele vive um contexto geral. Eu sento com você que hoje nós conta um caso, bato um papo e tal, dali sai alguma coisa interessante, eu falo, isso dá música. Vou transformar em música. E nem sempre é a nossa história que é contada. E muitas das vezes você vai contar coisas que acontecem perto. E não é muito difícil. Quando o assunto é falar de relacionamento, de vida conjugal, é natural. Você vê muito, principalmente quando é para sofrer, você vê muito perto de você. Então essa música, assim, sabe, vem um relâmpago assim, que eu pensei, gente, às vezes é tão difícil a pessoa admitir, né, dentro de uma situação, que as pessoas olham muito essa música só na questão conjugal. Mas se você prestar um pouquinho mais atenção, ela tem uma segunda mensagem muito importante. Que quando eu falo um passo atrás, é o reconhecimento de um erro que você cometeu. E que não é vergonha nenhuma você admitir que cometeu esse erro, dá um passo atrás para dar 2 para frente para acertar. Justamente. E essa música é essa a ideia. Nós vamos deixar para cantar um pedacinho lá no finalzinho. Ah, ele tá correndo um pedacinho. Você tem que cantar, o pessoal de casa já assassina a letra. O refrão. Sabe aquele beijo, sabe aquele abraço que você me deu? Não sai da minha mente, o meu coração nunca te esqueceu. Aquele cheiro gostoso, natural do seu corpo impregnou em mim. E pra não errar mais, eu dei um passo atrás, por isso eu tô aqui. O homem é bom, o homem é bom. O homem é bom então, demais. Aí, por que eu tô te falando? Tá vendo que pra não errar mais, eu dei um passo atrás, reconheci
E por isso que eu tô aqui para quê? Tem uma cara de Eduardo Costa, sofrência, né? Mas e quando eu escrevi, quando veio, que música a pessoa pensa assim, ah não, o cara vai... Acontece. Tem gente hoje que vive de compor. Justamente. Por quê? Porque hoje tem um produto que é muito fácil de ser. Sim, não, o próprio, a Direcionar. dupla Felipe Rodrigo, aquele menino lá, o Grilo, que estourou agora, Sim. Somel, é compositor. São o cara compositores. começou a cantar foi agora. Então, mas o que que acontece? Talvez muitas das pessoas, acho que já ouviram muito, é uma coisa natural do artista falar isso. Moça, é um negócio impressionante. Vem assim, ó, do nada. De madrugada tem dia que eu acordo, com um pouco tá uma melodia. E você já escreveu quantas músicas, mais ou menos? Você Hoje- escreveu e gravou, né? Hoje que eu Escrever, talvez é escrevi e muito, gravei, praticamente, acho que tem umas 60 músicas. Né? O quê? São 10 CDs. É muita coisa. E entre meia a estas, aí passa de 80, tem 30 do meu pai, que eu já gravei. Sensacional. E você já passou alguma dessas aí pro Sebastião, pros seus amigos? É aquilo que a gente Ou você tá falou. guardando só pra você mesmo, hein? Não, composição é aquilo que a gente fala. A composição ela tem muita cara do artista. Quando o cara que compõe, na maioria das vezes, ele não é um cara que tem uma, vamos dizer assim, igual você falou, esses. O cara fica escondido, compondo, pra fulano. Ele compra aquele, como é que é a linha de fulano de tal. Então ele vai compondo dentro daquilo ali. Então se você pegar uma sequência assim de músicas do Dimas, por exemplo, do Sebastião, de outros vários que a gente tem aqui, você vai ver que cada um tem um estilo de compor, que não é, por exemplo, que combina com o meu. Eu tenho muito uma linha um pouco mais romântica, uma linha um pouco de letra que talvez... Ele já sofreu de amor, já não foi pouco. Quem não sofreu, porque tem que falar quem não sofreu. Mas é natural, né? Natural. Quem não ama, não vai ser amado nunca. Justamente. Porque é uma troca natural. Então o que acontece? Tem algumas poucas músicas minhas que combinaria com qualquer um dos meninos. Mas a grande maioria não é dentro da linha que eles têm, de composição deles também. Ah, que bacana, moço. Que show de bola. Clemis, vamos mudar falar um pouquinho de você agora. Uma comida que você gosta de comer, que você não abre mão, deu domingão, você fala, hoje eu quero comer isso aqui. Frango caipira. Olha, foi de cara, frango caipira. A minha mãe, lindona, Dona Maria de Fátima Sampaio, graças a Deus é facilitado porque ela cria, né, ela tem vamos dizer, o galinheirinho dela ali, tudo muito cuidado, dá até gosto, que, né, graças a Deus nunca teve uma reclamação de vizinho nem nada, porque é muito bem cuidado, tudo muito limpinho. Top. E aí quando ela faz num domingo que pega de surpresa, e tá lá andando no quintal E como é que eu faço o frango caipira? Eu gosto dele com farinha, eu gosto de frango com quiabo, com piqui. Como é que você gosta dele? Qual é um jeito aí? Pra mim, frango, a melhor maneira que tem de fazer o frango, normal, não precisa misturar nada. Agora, se fizer o frango caipira e quiabo, pra mim tem que ter angu. Aí tem que ter um anguzinho. Tem angu e feijão. Aí fica, se já era bom, fica melhor ainda. Sensacional. O piqui não sou muito fã, não. E você cozinha também? Nada. Só os outros tem que fazer pra você? Nada. Não sei fazer, não. Se falar assim, porque eu morei sozinho quase 10 anos. Fazendo em cima e hoje, você Não, se for para fazer um arroz, um feijão, um macarrão, um franguinho, eu faço. Ainda sai, não né? sou mestre, mas acho que passar fome não passa, não. Ah, fome não passa, não. Dá pra fome engolir dá normal, pra engolir, né? tranquilo. Clemilson, você tá nesse meio aí da música, uma música de outro artista, Gastão De Derrol, outro que você gosta, outro né? artista. Que você indica pra quem tem em casa ouvir. Hoje, da nova geração ou da velha geração? A que você mais gosta, seja nova ou velha geração. eu, se for para falar uma, eu não dou conta não, porque tem muitas. Você tem que escolher uma só agora. Mas eu diria, por exemplo, Tião Carreiro e Pardim, Prato do Dia, Ó, que é da raiz do meu pai, seu Gabriel Abrantes, que eu também faço a mesma menção de homenagem e de amor que eu tenho, tanto por ele quanto por minha mãe. ó, que bacana. E a cachaçinha? Você toma uma cachaçinha final de semana ou você é o cara só Eu do sou suco? o cara da cervejinha. Você gosta de cerveja? Eu gosto da cerveja. A cachaça, aperitivamente, até vai, mas eu não tenho resistência. Você falou que não é muito de assistir televisão, mas tem algum filme que você assistiu em algum momento que você gostou tanto, mas tanto, que você quer indicar pro pessoal de casa? Hoje eu indicaria um filme recente. Olha, que eu assisti. tá vendo filme ainda, gente, ó. Não, eu não assisto televisão TV aberta. Ah, tá, mas filminho filme, nossa, eu sou super fã. Eu gosto até, é um passatempo. Chama A Substância. Esse filme é recente, ele saiu agora, acho que 22 para 23 ou 23 para 24. Tanto que ele está nas plataformas disponível em modo cinema ainda, porque não chegou nem o original Nem ainda. o original então ainda. acho que é 23, final de 23 para 24. Tanto que, é porque eu sou muito de prestar atenção no conteúdo, o que ele vai me
O que ele vai agregar para mim? Eu gosto de comédia, gosto de terror, gosto um pouquinho de tudo, ficção, suspense, mas eu sou muito apegado àquilo que vai passar uma mensagem. Para mim, você sabe aquele filme que ele te entrega 90% de uma mensagem bacana, principalmente para as mulheres. Que eu acho que hoje a gente tem... O homem tem uma vaidade, mas hoje eu acho que a mulher, ela é muito cobrada. Hoje nós temos hoje. E ela está se cobrando muito também. Por que eu estou falando desse filme? Porque esse filme, eu vou fazer um pequeno spoiler aqui. É uma mulher que está na faixa dos 50 anos, que foi despedida, que ela era tipo garota propaganda, daquelas coisas de ginástica, fazendo propaganda de academia, aquela coisa. Ela envelheceu e eles acharam que ela não serviu mais. Caraca. Só que aí veio o quê? Veio a oportunidade de ela voltar a ser jovem. Oh, que doideira, Só que o preço é muito alto. É o mesmo preço que a vida cobra da gente hoje. Porque assim como tem boas portas para a gente crescer e muito na vida para agregar, tem portas também ruins que vão... Sim. Né, que a gente está assistindo, Justamente. que precisa de muita... Inclusive até do poder público. Né? Sim. Não sei se você vai entrar no assunto, mas em Capelinha nós estamos tendo... É até delicado falar sobre, porque eu acho que é um Sim, assunto falar. muito delicado, mas quando você fala de suicídio, por exemplo. Tem muito em Capelinha, inclusive, eu até acho que, tipo assim, a mídia até esconde, eu já acho que tinha que ser o contrário, a mídia não poderia esconder, a mídia tinha que oferecer mais entretenimento e tinha que oferecer mais oportunidade das pessoas que têm um problema de depressão, um problema psicológico, de conversar. Eu acho De que tirar ela daquele que eu acho que daquele quando a mundo ali. mídia ofusca, um passa despercebido, outro passa despercebido e ninguém não está sabendo o que está acontecendo. Eu acho que a partir do momento que todo mundo está sabendo o que está acontecendo, todo mundo põe a mão na consciência, que até então aconteceu um suicídio, exemplo, semana retrasada, ninguém não soube. Acontece outro. A partir do momento que você sabe, você fala assim, peraí, e na minha casa? Será que não tem ninguém com problema? Não na minha família, algum amigo meu? Qual que é o sintoma? O que essa pessoa pode ter para ter um problema? Eu acho que a mídia deveria sim mostrar, lógico, achando soluções para as pessoas descobrir. Eu gosto de pensar. Dando todo o respaldo e o respeito e o resguardo à família, né? E à vítima, inclusive, que eu acho que é de uma extrema importância, eu acho que são assuntos que eles têm que ser mais abordados. Justamente. E principalmente, foi uma das bandeiras levantadas dentro da campanha que tem que ter. Tem que ter um apoio psicológico. Tem, mas eu acho que a gente tem que reforçar mais. E tem que trazer mais. Vamos voltar lá na questão do filme. Isso. Hoje, se você notar, hoje já é até um tom de brincadeira, mas não é tão brincando assim. Não existe ninguém feio na rede social. Na rede social todo mundo é bonito. Vamos falar a verdade? Quando eu digo é feio assim... Tem um negócio chamado filtro no Instagram, você aumenta a boca, melhora o cabelo, a cara, mas até a cor do olho está mudando já. É justamente esse que eu acho o grande perigo quando a gente falou da modernidade. As pessoas, elas começam a desenhar aquilo que gostaria de ser. Justamente. E aí, a gente tem uma coisa chamada psicológico, que ele começa a comprar essa ideia, começa a te cobrar ela. Então esse assunto, acho que é uma coisa até bacana de um psicólogo vir aqui uma hora, entrar mais Sim, não, vamos trazer de forma aprofundada, né? Para poder entrar nisso. Isso é uma opinião que eu tenho. Eu acho que você tem que... tem os recursos, mas eu acho que estão entrando muito. Essa é uma opinião pessoal minha. E eu fiz muito isso. Se você pegar uma capa de CD meu, por exemplo, lá 10 anos atrás, fazia um trabalho muito bem feito no Photoshop. Hoje, eu já não aceito mais essa melhora exacerbada de... Mas isso aconteceu, entendeu? não vou dizer o nome, mas eu fui em um evento, aí eu vi o cartaz, né? Beleza, aí depois o artista estava perto de mim lá, eu não reconheci. Aí o cara, você nem completou aquele assim, é aquele artista? A foto aí, assim, cara, mas não não é cara. uma surpresa hoje você passar por uma pessoa na rua e não conhecer. Justamente. Uma pessoa que você às vezes conhece só na rede social, você passar na rua e não conhecer. Concordo. Gente, não é crítica por escolha de nada, não. Opiniões, elas são Sim. livres para a gente poder dar. Eu acho assim, que eu fico pensando na questão psicológica, que tem quem se diverte com aquilo ali, mas tem muita gente que começa a se autocobrar aquela beleza Justamente. que é impossível de chegar nela. Justamente, o concordo. filme é muito dentro disso aí. Eu vou querer ver esse filme já. Porque o que acontece? A mulher, ela fala, eu com 50 eu não sirvo mais, mas então eu vou dar um jeito.
E aí tem uma substância oferecida justamente para isso aí. Aí fica... Eu achei tão legal, vou ter que colocar Fica ó, pra vocês aí, pra vocês verem lá. Aí vocês vão falar assim, ele indicou o filme é bom até a altura. Mas realmente, porque todo filme acho que tem essa coisa, né? O cara que escreve, às vezes, ele erra a mão ali de uns 80% para frente, que tem uns certos exageros lá que eu não concordei, mas do começo até os 80% eu achei proveitoso. Não, eu já coloquei ele aqui na minha lista aqui já, que eu vou querer assistir esse filme Sem Substância, por causa que eu achei... A Substância. A Substância, É principalmente, né? Mulher, que eu acho que... Claro que quem está vendo, a gente tiver a curiosidade, pode assistir. Mas principalmente mulher tem que assistir. E o mais legal, eu acho que você podia começar a fazer um conteúdo na sua rádio de resumo de filme, que ele resumiu o filme aqui não, sem spoiler. Eu fiz uma apanhada. Engraçado que eu pensei nisso um dia, você acredita? Oh, mas de gravar só exclusivo. Assistir um filme e ir lá falar só dele. Eu acho que é interessante você colocar isso aí, viu? Durante os intervalos lá da rádio. Eu acho que esse é um negócio bem bacaninha, viu? Comida e filme. Clemilson, você tem a cara e gosta de cavalo. Eu não sei, não te conheço pessoalmente. Impressionante. É sua cara e gosta de animais. Qual animal que você gosta hoje? Cachorro e gato. Você tem cachorro e gato? Não tem mais por não estar na minha casa, né? No momento que eu estou morando com minha mãe. Mas sempre que morando na minha casa, eu sempre tive. Então é cachorro e gato. Cavalo nem monta, nunca montou? Não, montei lá na infância, quando eu morava na roça, porque eu não sou da cidade mesmo, eu morava na roça, depois a gente veio pra cidade. Olha só, sim. Rapaz. E qual que era a roça? O pessoal de casa o pessoal conhece aqui, é o Manuel Luiz, descendo para Angelândia. Então, se crescer, Manuel Luiz. Foi criado ali até uns 8, 9 anos, aí a gente veio para a cidade. Ou até menos que isso, que eu sou ruim de data, que é uma coisa de doido. Um lugar que você não foi ainda, que você tem vontade de conhecer? Rio de Janeiro. RJ? Sim. Tá fácil então, viu? Dentre as oportunidades que a vida me deu, é o único lugar que talvez, assim, questão turística, praia, né? Eu ainda, com a permissão de Deus, eu vou. E esse ano? Mas aí, os pequenos contratempos, que eu adoeci na realidade, fiquei uns 15 dias, inclusive, acho que até um pleasezinho aqui, que é para o nosso poder público aqui, da saúde, de dar uma olhada se ainda não tem Covid em Capelinha. Porque para mim ainda tem Covid em Capelinha. E talvez por a turma, né, a gente ter sido vacinado e tudo, não está como estava antes, mas ainda tem. E a Covid é tão impressionante, teve muitas pessoas que perderam gente. Sim. E eu ouço várias versões, que eu tive Covid, não tive problema nenhum e tal, mas eu já ouvi versão de pessoas que até trabalhou no hospital, foi até médico, teve várias pessoas lá que relatavam para mim que teve que ter casos lá que nem era de Covid, ficar de Covid na época, né? Então, eu sempre fico com uma dúvida muito grande. Então, na sua visão, o Covid existiu e existe até hoje? Para mim, fica muito até preocupante pelo seguinte, eu tenho assistido dentro de casa. Eu tive um período de quase 18 dias tossindo. Caraca. E aquela coisa assim, não era uma gripe que estila e uma tosse contínua. E curiosamente, quando eu fui gravar essa música, eu estava desse jeito. Tanto que pra mim, assim, o pessoal ouve e não vê a diferença. Certo. Mas pra mim, eu acho que se eu tivesse 100%, estaria um pouco melhor, não faria um milagre. Mas ficou bom demais, Mas o que acontece? Não deu pouco tempo depois, o rapaz do estúdio também teve os mesmos sintomas. Então, pra mim, não é... Quero muito acreditar que seja só uma gripe, mas eu acho que pode não ser. O Covid não tá isento de não estar tendo. Não quero não, é um vírus. O vírus ele vai acabar com o vírus. Não vai morrer de tudo, né? Não, nunca vai morrer de tudo, não. Hoje em dia, a gente viu agora com o Elon Musk que ele tem um projeto de fazer uma futura civilização em Marte. Qual a sua religião e como você vê um cara que para mim é gigantesco, mas ele quebrando barreiras aí gigantescas? Eu sou católico. A política a nível nacional, acho que ela falou-se mais em Elon Musk que no Brasil, muito em virtude da política. Assim como nós fomos conhecer um pouquinho mais, talvez eu esteja enganado, mas para mim, por exemplo, o Pablo Marçal. Pablo tinha os seus milhões de views, como tem na rede social, mas para uma outra linha que, por exemplo, eu nunca tinha assistido. Né? Uns falam que é coach, outros já falam de outra coisa. Eu te falo bem a verdade, o Elon Musk é para mim aquela linha do preocupante. De uma inteligência extrema, tanto que foi indicado nos Estados Unidos agora com a eleição do Trump para estar dentro
dessas possibilidades de aumentar ainda mais as, vamos dizer assim, entre aspas, as loucuras tecnológicas. Na verdade, lá agora vai ser o exército de robôs, que eu acredito que vai ser a nova agora, né? Então, o que a gente pode esperar é o seguinte, é daí para melhor ou para mais preocupante, porque virão cabeças tão pensantes quanto a dele, como ainda mais inteligentes que ele. Então eu fico no meio termo, eu acho que virão coisas muito boas, mas tem um lado que sempre tem os dois lados da moeda, que tira para o bom e tira para o mal. Ô Clemilson, com o seu conhecimento hoje, você acredita que tem vida em algum outro planeta além da Terra? É uma pergunta muito difícil de ser respondida. Eu, assim, no meu entendimento, não acredito. Você não acredita, não? Você acredito. acha que exclusivamente aqui na Terra e pronto, acabou, pode rodar aí tudo até Pode fazer o que quiser, até que me prove o contrário. Eu acho que não tem. Você não acredita, então? Não acredito. Caraca, velho, olha só, pois eu acredito que tem, é muito ainda, viu? Mas o bom é até o contraditório. É lógico. Né? No futebol, você gosta de futebol? Demais a conta. Cruzeiro ou Atlético, Cruzeiro. Quem que você torce? E qual a sua expectativa para esse Cruzeirão que vai agora na final de Sul-Americana depois de momentos dificílimos? Para mim, o Cruzeiro me deu as maiores alegrias para quem gosta do esporte, que foi pegar a década, né, as décadas mais vitoriosas, que foram brasileiros consecutivos, né, de ganhar a Copa do Brasil consecutiva. Eu até, quando eu brinco com familiares meus, o André Abrantes, por exemplo, é um deles, o Admar, meu primo, até um dia em Belo Horizonte, a Globo de Minas acabou me achando lá e a gente conversou um pouquinho lá, e eu falo justamente isso. A brincadeira que eu falava muito, os meninos, eu falava assim, ó, tem muitos atleticanos com a metade da minha idade que não viu o Atlético ganhar nada. Isso há um tempo atrás, né? Aí você pega de 13 pra cá, né? Foi que a foi virada fundado de o mesa. Atlético, né? Que tem gente que fala que foi fundado. A virada de mesa. E o Cruzeiro, pra mim, eu falo que eu sou um cara muito de sorte. Assim como muitos da minha faixa de idade. Porque se você pegar de 80 pra cá, nós tivemos um nível musical extremamente alto em vários ritmos, do internacional até o sertanejo, muitas, né, vamos dizer assim, muitos hits que foram marcantes desse período, e no futebol não foi diferente. Então eu tive a sorte de ver o Cruzeiro ganhar muito, mas também eu acho que é sorte da gente mineira de ver também a evolução que o Atlético teve. E um passo atrás que eu falo, o Cruzeiro precisou dar ele, porque o Cruzeiro ia ser extinguido da vida do futebol, porque estava para fechar as portas. Justamente. Né? Então, para mim, eu acho que o título mais importante que você falou, a questão da Sul-Americana, dos últimos anos, sem menor sombra de dúvida, é essa aí. A minha expectativa, como torcedor, é de que ganhe, mas não penso que vai ser fácil. Não vai ser fácil, não. Rapaz, te contar um negócio aqui. Eu fui no Cruzeiro e CSA na segunda divisão, fui no jogo Cruzeiro e Brusque. O Cruzeiro tinha que ganhar para livrar a chance de rebaixamento para a Série C. Então, para mim, em especial, a gente vê o Cruzeiro agora onde está, para mim é algo muito grande, de muita felicidade e alívio, viu? Porque só eu sei como foi doído, ver aquilo ali. Nossa Senhora. E o futebol capelinense, a gente tem a final de Copa Aranãs agora, Clemilson, que é o Capivari contra a seleção de Angelândia. Eu assisti, inclusive, o jogo agora do fim de semana, quase todo. Até acho que na sua correria eu tinha até pedido o link para assistir, que eu não sei se passou aqui. Eu não sei, nem lembro mais, mas vamos lá. Eu gosto muito do futebol local, mas acho que volta um pouco naquela linha que a gente falou. Eu acho que precisava ter um pouco mais de investimento na nossa base. Ter uma Copa que a gente tem acho bacana você trazer, às vezes, até grandes nomes, né, que passaram pelo cenário nacional, mas fica uma identidade de período. Justamente. Né? Se você pegar fotos dos campeões da Copa Aranãs, tem uma turma lá que você não conhece. Que você sabe, naquele período, eu era ex-jogador do time tal, do time Capelinha precisa urgentemente, Clemilson, te cortando aqui, urgentemente de alguém incentivo, olhar para a cultura real, e valorizar a cultura. Do esporte. Igual tem aí a lei, Paulo Gustavo. Gente, o próximo prefeito, igual o Jonas agora mesmo, ele ia atrás e buscar mais recursos para isso. Para mim, para você, para os outros criadores de conteúdo, para os outros pessoal que também investe na cultura, igual tem a própria Rosa Santos, tem o Hélio do Gazeta, tem o pessoal da Rádio Aranãs, tem o Esquilo, são vários. De modo que todo mundo tenha condição de resgatar isso. Um resgata lá, faz um filme
uma história, o outro faz uma música contando outra história, o outro faz um jornal, cada um faz uma coisa. Eu acho que tem lugar para todo mundo e tem que se abraçar todo mundo, mas primeiramente, todas as mídias têm que conversar e têm que se abraçar, gente. Concorrente não é inimigo, concorrente um inspira no outro para cada vez fazer melhor. Meu ponto de vista, posso ter errado, né? Não é nada assim anônimo, vou usar essa palavra, certo, de que eu já critiquei muito em grupo, já no meu ao vivo lá eu critico muito. Se você pegar hoje, uma das grandes referências que nós temos de mídia, em se tratando do rádio, chama-se Itatiaia. Concordo com você. A Itatiaia, do tamanho que ela abre espaço para o cidadão reclamar do que está errado dentro da cidade, do que está precisando da mão do prefeito, da mão dos vereadores, do conserto que tem que ser aquele buraco que está lá na rua tal, ele aparece lá. Aqui nós temos um grande, eu falo isso aí, isso é de opinião própria, mas de um olhar. Eu acho muito legal quando você liga um rádio e você ouve falar do bem feito que uma administração está fazendo. Mas eu acho um déficit muito grande de quando nesse mesmo meio de comunicação não vai a cobrança do que precisa ser feito. Eu, Erildo, tenho uma demanda de uma rua onde eu tenho uma casa lá no bairro Subestação, que acredite você, vai para 8 anos. E essa busca pela solução, ela começou depois que eu, curiosamente, comprei um lote na mão do Sebastião. Ó, pra você ver. Troquei um golzinho que eu tinha com o Sebastião. Trocou um teclado. Peguei umas galinhas lá e nós fizemos um rolo, eu comprei um pedacinho de terra na mão dele e fiz essa casa lá no bairro Subestação, que eu para mim, o melhor lugar que tem para morar é onde você pode. Onde você tem condição e onde é seu. É onde é seu, como é. Pronto. Essa rua de terra, essa rua é uma luta de mais de 8 anos. Que vai para mais de 8 anos. Lá perto do Tique não, né? Não, você entra na padaria São Geraldo ali, atrás da Serraria do Mar. Tá, sei. Lá no fundinho lá. Rapaz, para a gente conseguir colocar a rede de esgoto lá, deu um trabalho daqueles. Eu fui para a rede social, que hoje é uma fonte que a gente tem. Sim. Lembro como hoje eu dou a César o que é de César, COP também tiver que cobrar. Eu encontrei com o Hélio do Gazeta, perto da padaria, e pedi para ele publicar sobre essa rua, na ocasião. O vídeo alcançou 14 mil visualizações na ocasião, que fez, inclusive, chamou a atenção do pessoal da Copasa, que foi. E eu conversei na época com o Valmir, que inclusive passei por ele aqui no centro, agorinha quando eu vim para cá. Não, um pouquinho mais cedo. E pedi, sabe? Falei, gente, são seres humanos. Justamente. Não importa que tamanho que seja, o que precisa ser feito. Tem como ser feito? Tem como ser feito. Então, resolve. Porque aqui vivem pais, mães, pessoas idosas, crianças e tudo. Com muita luta, conseguimos a rede de esgoto. Mas esse bendito desse bloquete, do asfalto, isso é uma luta que, inclusive, o Jonas, é isso que eu te falo. É a ideia de quando você conversa com o candidato, que o Jonas prometeu para nós que vai resolver. Mas durante esses 2 mandatos de gestão, temos ainda, não vou falar que não vai, né, que não vai fazer, porque ainda temos o resto de novembro e dezembro. Vai que, né? Certo. E falei, o dia que se fizer, quem fizer, do mesmo jeito que eu fui lá e fiz vários dias de vídeo criticando, eu vou lá para agradecer. Mas tem que resolver. Aí eu volto lá onde a gente estava. É muito bacana você ouvir no rádio a benfeitoria que uma administração está fazendo, mas tem que haver o espaço para falar do que está errado, do que precisa ser feito. Você tocou no assunto da Lei Paulo Gustavo. Nesse mesmo ano, eu acho que do ano para 23 para 24, a Lei Rouanet também disponibilizou recursos. E a gente não fica sabendo, eu não chega fiquei na sabendo gente. das duas. Eu até tentei, Não chega. eu não minto, gente, eu procurei as duas, né? Mas eu particularmente não tive resposta de nenhuma das duas. Mas eu procurei e eu queria participar, mas não participei devido a não ter ninguém capacitado para me passar informação. Pelo menos eu não achei essa pessoa. Foi um passando o telefone do outro, aí eu não respondia. E eu não vou ficar me humilhando também, né? Não precisa, né? Então, deixei para lá por isso. Então, dentro disso aí, eu vou te dar um exemplo recente. O Douglas Gomes, lá de Aricanduva, certo, né, deficiente visual,
de um talento extremo. Eu conheço Ah, o o Douglas. cantor também? Isso, o Sim, Douglas. top. Desde quando ele era criança, que ele arrumou os primeiros tecladinhos, eu conheci ele. Ele, lá em Aricanduva, ele teve o recurso. Ele fez um vídeo, um clipe, no mesmo lugar que eu fiz, dessa música que eu fiz. Que bacana. Através do recurso. O que às vezes deixa a gente chateado é porque sai os recursos. Mas a gente não chega até a gente que faz cultura na cidade. Ou chega só até onde quer que chega. Que já aconteceu aqui. Entendeu? Justamente. Inclusive, eu tenho um projeto de Capelinha, tem algumas histórias da Cova Correntada, tem também outras várias histórias que eu sempre quis retratar em filme. Só que é caro, cara. É caríssimo você fazer um filme hoje, pra você retratar uma história assim, é caro. Não tem como você fazer um negócio, você não vai ter patrocinado por isso. Quem é interessado nisso é a população, é o futuro que vai acabar com os anos. Aí chegar uma hora que você vai chegar no centro, aqueles casarão mesmo, tinha uma lá onde é que é o Cicobi hoje, que foi queimado. Sim. Se tivesse ali um vídeo, o povo saberia que ele teve. Não vai nem saber que teve aquilo ali, entendeu? Então acho que é da importância tá por aí, viu? Então, pra gente rematar isso aí, você falou uma coisa muito importante, é necessário dar as mãos. Justamente. Mas é dar as mãos de verdade. Porque quando porque o dar as mãos, e a gente vive isso não só nesse cenário, mas em muitas outras coisas a gente talvez passa por esses problemas. Eu gosto, tá? Você viu que para conversar, papiar comigo, é muito fácil que a gente conversa até amanhã cedo. Justamente. O que acontece? O grupo é uma terra das melhores que tem, mas talvez uma das piores. Porque tem opiniões de diversas maneiras. E essa minha opinião com relação a isso aí, eu manifestei várias vezes. Eu tenho uma bronca, eu estou falando com você do coração. E tomara que seja para gerações que venham. Porque eu não vou ficar aqui para sempre, o Herildo não vai ficar para sempre, o Gazeta não vai, nada é para sempre. Pode vir outras pessoas substituindo as ideias, mas tem que ter uma mudança. É só uma opinião minha. Quem sou eu para achar que uma grade de uma rádio, um editorial de um jornal tem que mudar a sua linha? Porque eu só penso assim, que o grande beneficiado na história, quando é o povo, os dois ganham. Justamente. Gente, estamos aqui hoje na Rua Amã, em Salves Cordeiro, no bairro Subestação. Aqui são X famílias que estão em busca de uma coisa que é direito, o ir e vir com qualidade é direito. Vai lá agora que é lama para você ver como é que é uma beleza. Vai lá para você ver, entendeu? E aí, talvez você tenha que pedir para uma pessoa, moço, publica isso aí para mim, ou fala isso aí para mim. E tem vezes que nem. E aqui a gente tem um outro agravante. Não vou esconder, todo mundo sabe isso aí. Isso aí é público. Aqui a gente tem outro agravante. Se você cobrar alguma coisa aqui, você é oposição. Justamente. Para mim, a eleição ela vai até o dia que apurou e encerrou. Passou daí, justamente. Não tem partido mais não, o partido é Capelinha. Justamente, eu concordo com você 100%. Mas aí eu vou te falar, meu amigo, quem está no mundo da arte, dessas coisas, se não for do lado de quem interessa, se você não dançar conforme a música deles, você vai ser excluído. Pois é, inclusive eu particularmente, eu falei para mim mesmo, eu não penso em envolver com política nunca mais. Literalmente, eu não penso nunca mais em envolver ou dar opinião. Eu vou dar a informação, por igual de todos. Agora, eu envolver por A, B ou C, nunca mais. Tanto é que, entre umas dos embates que eu tive em grupo, eu falei muito isso. O pessoal confunde muito a minha opinião pessoal do meu site. Eu fiz o convite várias vezes, falei, gente, entra no meu site. Vocês viram o que tem da política lá? Tem informações. Capelinha vai ter, né, só um sugestivo. Capelinha esse ano terá 4 candidatos. E a gente fala quem é e tudo. Pronto. Jonas Barreiros vence a eleição em Capelinha. Isso é notícia. Agora, publicidade política, de maneira nenhuma. Eu faço lá dentro do site. Porque uma coisa é fazer política e outra é a politicagem. Eu lá no palanque, prestando serviço, dentro do programa do rádio, lá do horário eleitoral, é o profissional que está ali. E não a minha web rádio. Justamente. Então as pessoas têm muito essa linha de juntar o Herildo com a SPT, né? SPN TV. Você, pessoal, é uma coisa, a SPN TV é outra coisa. Justamente. E tem hora que as pessoas, ou talvez porque não queira, ou não conseguem distinguir que uma coisa não são as mesmas ideias. Clemilson, o tempo passa rápido. Voando. Estamos ali já quase na hora de mudar a programação.
É o seguinte, qual a sua melhor versão para a gente fechar com chave de ouro? Eu acho que a minha melhor versão foi a oportunidade de vida que Deus me deu. E o dom que Ele me deu. Que é o dom da voz, da comunicação, da facilidade de expressar. Se precisar chorar, eu choro. Se precisar rir, eu vou rir. Mas se precisar ficar bravo, eu vou. Se precisar cobrar, eu vou cobrar. Mas se tiver que dar os parabéns e dar os louros a quem merece, comigo não tem problema. Sensacional. Gente, quero agradecer aqui ao Auto Posto Nunes Rocha lá em Carbonita. Lá em Carbonita também quero agradecer claramente também a loja Nunes Rocha, a farmácia Nunes Rocha. Tem a Connect também, você quer aí comprar aquela pecinha aí para o seu computador, aquela manutenção para o seu computador, dentre outros vários serviços na Connect. E aqui em Capelinha, Conectar Tecnologia, celulares baratos, iPhone, ó, só ir lá no Matheus, na Conectar. E SPN Telecom, a internet que não te abandona aqui em Capelinha, Angelândia, Setubinha, Aricanduva, pra gente fazer bonito. E para quem tem Tamarandiba e Carbonita, a Netcar Telecom. Quero agradecer também, já estamos aí, passamos de 500 mil na TV, na SPN TV, pela Link TV. Agradecer a cada um de vocês que estão aí nos acompanhando. Vai ficar agora aí com Diários de Vampiro, mais tarde tem ainda filme Os Trapalhões, ainda é viver coisa antiga, é bom demais, sempre, né? Sempre muito bom. Então você tá no YouTube aí, gente, entra na Play Store aí, ou na App Store e baixe SPN TV, é só baixar, é grátis, tem a programação 24 horas para você também. Além de estar na plataforma em vários provedores pelo Brasil, a gente tem também um aplicativo que você baixa e acompanha. E eu quero que vocês baixem também e acompanhem a web rádio do meu amigo Clemilson aqui, que é um cara que é parceiro, coisas verídicas, ele não posta fake news lá, o que fala é coisa real. Quer ficar bem informado também? Além de dar essa preferência pra gente, dê preferência pra ele também. Como eu sempre falo, gente, não é concorrência, é parceria, é um ajudando o outro pra fazer o negócio acontecer. No mais, muito obrigado pra você, logo após os comerciais, fique então aí com a série Diários de um Vampiro na TV e no YouTube. Até mais ver.